Então, hoje a gente ficou de falar sobre as integrais duplas, mas sem que os limites da região, né, onde a gente integra, eles não são mais constantes. A gente fez vários exemplos na última aula sobre a região que era um retângulo, né? A gente tinha os limites constantes e a gente tinha algumas propriedades. Mas agora vamos falar de integrais quando aquela região onde a gente integra ela não é mais constante. A gente pode ter, na verdade, dois tipos de regiões. Sobre regiões gerais, assim, integrais duplas, sobre regiões gerais. Então imagine o seguinte, antes o que a gente tinha era uma situação assim, a gente tinha no plano XY, uma região R aqui, que a gente tinha os limites aqui em X, ia de A até B. E Y ia de C até D. E aí aqui a gente tinha a região R. E aí aqui no Z a gente tem uma função que depende de X e Y. E a gente vai calcular o volume desde o zero, né, desde o plano XY até essa função a partir de uma integral dupla. Essa é a base que a gente viu até as últimas aulas. Agora, imagine o seguinte. Essa região no plano XY, ela seja assim, ó, ela ainda vai de A até B, mas aqui embaixo ela tem uma função. E em cima ela tem a outra função. E aí aqui ela vai do X do A até o B. Mas o Y não é mais regular. Aqui a gente tem um Y igual a uma G1 de X, uma função de X, isso aqui, que delimita a região na parte de baixo, e aqui na parte de cima a gente tem uma Y, quando Y é igual a uma G2 de X. Eu vou chamar isso aqui de região D agora. Ela não é mais regular, poderia chamar de R ainda, mas só para diferenciar. Nesse caso, quando a gente vai integrar aqui em cima, a ideia do cálculo por volume continua o mesmo, certo? Só que antes a gente tinha aqui a região regular e agora ela é irregular. A gente pode ter outro tipo de região assim, ó. Na verdade, bem igual, mesmo tipo aqui, né? De A até B. Mas imagine assim uma função que faz isso e uma função que faz isso assim, ó. Vou fazer ela mais clara assim. Aí a gente tem aqui, ó, que os limites, aqui tem uma região no meio entre elas. Parece um bombom. Essa região, ela vai ser delimitada pela função G1 aqui embaixo, de X, e a G2 de X em cima. Só que os limites em X, eles vão ser dados pelas intersecções entre as duas. Ok? A gente vai encontrar o limite de integração A e B pelas intersecções de G1 e G2. Ou seja, quando A e B, a gente encontra A e B, quando a gente, no X, né, no Y, onde a G1 de X, ela encontra a G2 de X. Que podem ser dois pontos. A gente pode, por exemplo, também fazer que um dos limites é dado pelo A, por exemplo, e aí aqui a gente tem uma função que ela se encontra com a outra assim. E aí a gente pega o B aqui na intersecção. Então o B a gente encontra na intersecção e o A é dado. Pode ter assim também.
Então aqui de novo, o y vai de g1 de x até g2 de x. Ok? Ele vai desde uma função até outra, só que aqui um dos pontos é dado pela intersecção das duas funções e o outro limite é dado pela constante. Vai depender do problema. Cada problema vai especificar a região. O grande detalhe aqui, nesses primeiros 3 exemplos que eu estou dando para vocês agora, é que esse tipo de... Quando a gente vai calcular a integral dupla sobre uma região como essa, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular sobre uma região, a região D, a gente vai dizer que o x e o y, eles compreendem a região dada por. O x ainda vai de A até B. Lembra que a gente escrevia assim a região F, né? Colocava o x variando de A até B e o y variando de um C até um D. Só que agora o y varia de G1 até G2. E agora essa região, então, ela vai ser delimitada pelas funções e não mais por constantes, ok? Então isso aqui é o principal que muda. Quando a gente for calcular um volume de uma função aqui em cima, né, que a gente tem uma função bidimensional, uma superfície que depende de x e y, a gente vai calcular um volume, como a gente explicou na outra aula, nas outras aulas a gente está trabalhando, para a gente integrar sobre a região D, uma função f de x e y sobre uma superfície, né? Integral de A aqui sobre uma região D, que é dada por isso aqui, a gente vai calcular o seguinte, a gente vai colocar os limites de integração da seguinte maneira. Aqui de A até B, aqui de G1 de x até G2 de x, a gente vai colocar aqui a f de xy que está sendo integrada, e aqui é muito importante a gente lembrar que os limites de integração de dentro, aqui estão no y, né? Então a gente vai ter que colocar dentro o y e fora o x. Se a gente inverter aqui, dá problema. Não é como antes quando a gente tinha limites constantes. A gente tem que integrar dentro a função, a variável com as funções, está delimitado pelas funções, ok? E aí por fora, por último, a gente faz a variável que tem as constantes. Nesses 3 exemplos aqui, o x está delimitado por constantes e o y está delimitado por funções de x, ok? Isso aqui é o que a gente chama de região tipo 1. Ok? Em que o x está sobre constantes e o y entre funções, ok? A região tipo 2 vai ser o contrário, beleza? Vamos desenhar aqui ó, uma região, o que é a região tipo 2. O 2 a gente teria algo assim, ó. Aqui o y, aqui o x, aí o y vai de C até B, então o y ainda tem limites constantes. E aí o x varia. Os limites, né, de x aqui. E a nossa região D seria algo assim. Como é que a gente vai integrar o x? Desde essa função mais próxima do eixo y até essa função mais distante do eixo y, certo? Desde os valores menores de x até os valores maiores de x. Nesse caso aqui, então, o x ele vai desde uma h1 de y até uma h2 de y. Tá dando para entender bem aqui a lógica, não? Perto do que a gente viu da outra aula, as regiões de limites constantes. E aqui eu vou dar mais um exemplo, como aqui ó, a gente tem algumas regiões que às vezes são delimitadas pela intersecção entre as duas funções.
certo? Aqui para o tipo 2 é a mesma coisa. A gente pode ter uma função assim, ó, por exemplo. Que aqui, por exemplo, é dado pelo B, aliás, pelo D, o limite superior em y. E aí a gente tem uma função assim, que outra função assim, e elas se intersectam aqui. Então, um dos limites em D, ou os dois dos limites em D, em y, desculpa, um ou os dois dos limites em y, podem ser obtidos pela intersecção das funções h1 e h2. Ok? Aqui então eu coloquei que o limite inferior em y é dado pela intersecção das funções e o limite superior é dado pelo y igual a d. Certo? Bem igual ao que foi feito aqui. Aqui a gente vai olhar essa região assim. E aqui a gente vai olhar a região assim. Aqui de um x igual a h1 de y até um x igual a h2 de y. A gente tem a nossa região D aqui. E aí, então, nesse caso, a região D, ela vai ser dada pelo x e y, tais que o x vai de h1 de y, esse é o limite inferior em x, e o limite superior em x vai ser o h2 de y. E aí, o y varia desde C até D. E se pegar os dois, né? Oi? E se pegar os dois? No geral, a gente vai ter a gente só vai poder variar ou o x, porque a gente vai estipular limites constantes em uma delas, ou no x ou no y. Mas Tá tem bem? como calcular, né, de alguma forma? Na verdade, não tem porquê, porque você sempre tem como parametrizar uma variável em função da outra. Basicamente, são dois tipos, você resume dois tipos. Todas as funções a gente pode calcular, tanto sendo do tipo 1 quanto sendo do tipo 2. Mas algumas ficam muito mais fáceis de calcular por uma das estratégias do que pela outra. Aí vai ter vários exemplos aqui. Eu acredito que tenha pelo menos 2 exemplos agora para a aula. Eu vou mostrar como olhar, a gente vai ter a função. O problema vai até nos dizer, olha, ele vai nos apresentar o problema como sendo do tipo 1. Mas a gente vai ver, não, aqui é mais fácil fazer do tipo 2. Tá? Tem como a gente inverter. Quando a gente tiver a função, acho que vai ficar bem claro. E aí a mesma coisa a integral lá. A integral aqui, de uma f de xy sobre uma região D, o que a gente vai fazer é integrar. Por fora a gente vai pôr os limites constantes. A gente vai pôr a integral de C até D. Ok? E aí dentro a gente vai pôr os limites que não são constantes. A gente vai pôr de h1 em y até h2 de y. Função h1 de y e h2 de y. E aí a gente vai integrar nossa função de x, y aqui. Primeiro dx, né? Primeiro dx e depois o dy. Certo? Então agora a ordem importa. Não, mas muda também se eu pegar e fizer passar aquela integral de C até D para dentro e dy para dentro. Se eu inverter elas aqui, Isso, inverter. vai mudar. Vai mudar porque o que acontece é que se você olhar para essa integral aqui de dentro, daquele método interativo que a gente foi na outra aula, né? A gente vai olhar para essa integral aqui de dentro. Se a gente olhar para isso daqui, a gente vai integrar e nos limites de integração vai ser uma função de y, né?
Então isso daqui vai ser uma função de y. Mesmo que em x seja mesmo que ela seja uma constante em x. Não importa qual função. Quando a gente tem os limites de integração que dependem de y, aqui o resultado vai ser uma função de y. E a gente vai integrar essa função aqui. Se a gente inverter, a gente não tem essa simetria, não dá para inverter, entende? Porque daí a gente vai integrar sobre dois limites aqui, ela pode ser uma constante no y. Ela pode não depender de se eu fizesse invertido, né? Tá. E aí a gente perde a informação do... Aqui importa. Se a gente fizer ao contrário, aqui vai dar diferente o resultado e a gente não vai ter um número. E a integral definida é um número, não é um volume. Ok? Talvez com um exemplo ficaria mais claro. Eu acredito que agora, quando a gente for fazer exemplos, talvez essas dúvidas fiquem mais claras. Todo mundo copiou o que tinha para copiar? Daí eu apago o lado de lá. Esperar um pouquinho? Espera, não tem problema. Lá em cima pode parar, só na última linha. Aqui? Eu vou anotando aqui que a gente vai resolver o seguinte exemplo. A integral dupla sobre a região D da função x mais 2y, né? Uma integral sobre uma superfície, e a região D ela é delimitada pelas seguintes funções: pelo y igual a x ao quadrado, 2x ao quadrado, pelo y igual a 1 menos x ao quadrado. Posso apagar aqui agora? Então a gente tem duas funções em y, né? A gente pode escrever, pode desenhar essas funções, ou tecnicamente a gente não precisa desenhar se a gente entender como é que a coisa funciona. A gente sabe que essas duas são funções que estão delimitando a região A. Ele não dá os limites em x. Então, esse problema já supõe que essas duas funções têm intersecção. Se elas não tivessem duas intersecções definindo uma região entre si, o problema, ele necessariamente teria que colocar os limites em x. Certo? Mas como ele não coloca, então a gente está resolvendo o problema, a gente já vai cansar. Mesmo sem desenhar, a gente poderia desenhar isso daqui e identificar essa região. Mas mesmo sem desenhar, a gente vai ver, bom, tem que ver os limites em x, em y está aqui. E tem outra coisa, qual que está em cima e qual que está embaixo? Então são duas perguntas que a gente tem que responder antes de integrar. Então primeiro a gente sabe que se ele não deu os limites em x, é porque ele está considerando a intersecção entre essas duas funções. Vamos fazer a intersecção entre as funções. Como é que escreve intersecção? Agora deu branco. É C da seta D. Essa não tá função. Vamos deixar assim, sem escrever. É intersecção, né? Tá. Vamos deixar sem escrever aqui para não ficar feio. É quando 2x ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Certo? Quando essa função é igual a essa. É no x que satisfaz essa igualdade. Beleza? Então, olha só. Esse menos x ao quadrado eu vou passar para a direita, eu vou ficar com 3x ao quadrado igual a 1. Não, peraí. Tá certo. 3x ao quadrado igual a 1, ok? Então, deixa eu ver se eu copiei certo. Tá certo. Tava com dúvidas sobre esses limites aqui.
Então, aqui, ó, a gente tem que o x ao quadrado é igual a 1/3. Ou seja, o x é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 3, né? Eu não lembrava de ter raiz dessa função. Posso ter copiado errado no livro. Mas vamos resolver assim. A gente viu que há dois pontos. Ao menos 1 sobre raiz de 3. Eu estou achando que eu coloquei um quadrado aqui, ó, que está complicando esse problema. Ó. E daí muda, ó. Tá, eu acho que eu anotei errado aqui o exemplo. Vamos mudar só isso aqui. Vai ficar mais simples. Aqui a gente tem 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Certo? 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Aqui a gente pode resolver por Bhaskara, né? Aqui é menos 1 mais ou menos raiz de 1 menos 4 vezes 2 vezes menos 1. Dividido por 2 vezes 2. Certo? Isso aqui. Aqui a gente vai ter raiz de 9, né? Isso aqui dá 9, né? Dá 8 mais 1, 9. Então aqui a gente vai ter menos 1 mais ou menos 3 sobre 4. Então a gente tem, com sinal positivo, a gente tem 2 quartos, que é 1 meio. E com sinal negativo, a gente tem menos 4 quartos, que é menos 1. Acho que assim é mais simples do que usar aquela raiz. Eu tenho quase certeza que não aparecia aquela raiz de 3 do problema. Eu acho que eu anotei errado isso aqui. Esse quadrado aqui. Então, a gente vê que é uma função que as funções elas se intersectam, né? E elas se intersectam em menos 1 e em 1 meio. Então, olha só, os limites de integração em x vão ser esses caras aqui. Certo? Qual que é o menor? Menos 1. Qual que é o maior? 1 meio. Certo? Então, a gente vai ter que os limites em x, o x vai ser entre... Então, a nossa região D, olha só, ela vai ser dada, né? O x e o y da nossa região D vão ser dados da seguinte maneira. O x vai variar de menos 1 até 1 meio. E o y... Deixa eu escrever para baixo. E o y vai variar. E aí, qual que é a menor e qual que é a maior aqui? Pode substituir com os valores de x, né? Isso, essa é a ideia. Qual o valor de x que a gente pode substituir ali, por exemplo? Por menos 1, digamos. Oi? Menos 1, só. É que no menos 1, os dois vão ser iguais, né? Ah, tem que ser... Tem que ser algum número entre esses dois aqui. Tá, Pode ser o zero, né? É, pode ser. Zero é mais fácil. Esse daqui, quando for x é igual a zero, é zero, né? Isso daqui é 1. Qual que está por cima? Essa aqui, né? Então essa daqui é a nossa y2. Essa aqui é a nossa y1. Então, essa daqui é menor, esse intervalo, do que essa. Ok? Vocês visualizam isso, tranquilo? Beleza? Então a gente tem a nossa y1 é 2x ao quadrado. E a nossa y2 é 1 menos x. Daria para desenhar se fosse uma função difícil? Dá para desenhar. No geral, as funções que estão nos limites aqui, os problemas sempre trazem funções razoavelmente fáceis de desenhar. Bom, podemos desenhar ela. Vamos desenhar essa região D? Tá, vai estar em cima que é maior, no caso, né? Isso. Mais positivo, no caso. Bom, a gente já sabe que o x vai de menos 1 a 1 meio, né?
Então, de menos 1 a 1 meio. O que acontece com o 2x ao quadrado? Bom, ela vem aqui no zero, né? Ela é uma parábola aberta aqui. Ela tem as duas raízes em x igual a zero. Então, ela só toca aqui o eixo. E quando x é 1 meio, a gente coloca 1 meio aqui, né? Fica 1 quarto. Então, fica 2 sobre 4 dá 1 meio, né? Então, aqui nesse ponto, ela está em 1 meio. Ela está em 1 meio e 1 meio. Ela está subindo assim. Já em x igual a menos 1 aqui, a gente tem igual a 2, né? Porque menos 1 aqui ao quadrado vai dar 1, vezes 2 dá 2. Então aqui é 1 meio, aqui é 1, aqui é 2. Ela vai estar aqui. Pelo menos nesse intervalo aqui, que elas se intersectam, essa é a forma, certo? E ela é uma parábola, então ela tem essa concavidade assim para cima, né? E essa outra função aqui, ó, ela é uma reta decrescente que passa por 1, né? Ela passa aqui por 1. Ela tá nesses pontos, então na verdade é essa reta aqui, ó. Ok? Essa daqui, então, é a y1 e essa daqui é a y2. A y1 é o 2x ao quadrado e a y2 é o 1 menos x. Ok? E essa aqui é a nossa região. Agora, para realizar a integral, mas vocês viram que a gente não precisaria ter desenhado para encontrar o que a gente precisa para resolver aquela integral. Primeiro, a gente tinha que achar os limites em x aqui, né? Aqui o A, aliás, aqui o A, aqui o B, né? Que é a intersecção. Outros problemas vão dar já qual é o limite de A e B, deve ficar mais fácil, não precisa achar a intersecção. Certo? Mas esse aqui. Então, a gente vai integrar em x de menos 1 até 2. Desculpa, menos 1 até o meio. E em y a gente vai integrar desde a função de baixo, que é 2x ao quadrado, até a função de cima, que é 1 menos x. Ok? E aí, quem que a gente vai integrar? Aquela própria função ali, ó, que é o x mais 2y. E o nosso dA, que é dx dy, ou dy dx, a gente vai fazer como dx dy ou dy dx? E aí? Aqui, é dx dy ou dy dx? Agora é dy dx, né? dy dx, todo mundo concorda? Porque a função é y. Ó, primeiro, E o x é constante, né? qual que tem, a questão é, qual que tem os limites constantes? Tu tá certo, né? X. O que tem os limites constantes é x, então ele vem por fora. O que tem os limites variáveis é o y, então ele vem por dentro. Ele é uma função do tipo, é uma região do tipo 1, né? Do tipo 1 porque ele é limites constantes em x, limites variáveis em y. Ok? Até aqui tranquilo, né? De acompanhar. Uhum. Como é que a gente vai resolver isso aqui? De dentro, depois de fora, né? Então a gente vai primeiro copiar só essa integral de fora aqui. Não muda. E aqui dentro, a gente vai fazer a integral em y do x mais 2y. Isso a gente sabe fazer, né?
Como é que é a integral em dy do x? Vocês lembram como é que é? Considera o x como constante. Então vai ficar como? Integral desse cara em y. O x integrando em y. Ah, mas estamos integrando, né? Estamos integrando, Ah, eu. É verdade. tá? Dois. Ok? Ótimo. Então, assim, o x é uma constante. Quando a gente pega uma constante e integra numa variável, simplesmente aparece ela ali, né? E aí, o segundo termo ali, agora vocês vão acertar. A integral de y ao quadrado sobre 2, aí tem aquele 2y, né? Então a gente vai eliminar esse 2 e vai ficar y ao quadrado. Beleza. Mais uma constante de integração, mas como ela é definida, a constante vai ser anulada de qualquer forma. Então agora, a gente vai aplicar. Quem que a gente vai aplicar? O y, né? No lugar do y, a gente vai substituir 2x ao quadrado no limite inferior e 1 menos x no limite superior. Certo? E no final de tudo isso, a gente ainda vai pegar o resultado e integrar em x. Ok? Essa é a primeira parte. Integrar em y. Só que agora, o que muda do que a gente estava fazendo é esse detalhe aqui. Que no lugar... Como é que vai ficar aqui, ó? Vamos aplicar no limite superior. Eu vou copiar. Porque a gente ainda não mexeu na integral em x. Só vou copiar. E aí agora, xy mais y ao quadrado aplicado no limite superior. A gente, no lugar do y, a gente vai colocar 1 menos x. Ok? A gente vai fazer x, vou colocar 1 menos x aqui. Ok? Aí, depois a gente vai fazer mais 1 menos x ao quadrado. Então aqui está no limite superior. Ok? Tranquilo essa parte aqui? Aí a gente vai fazer menos no limite inferior. Então, a gente copia o x e no lugar do y põe 2x ao quadrado. Ok? E ainda tem esse aqui, né? Aqui vai mudar o sinal também, vai ficar menos. E aqui vai ficar 2x ao quadrado. E ainda, depois de tudo isso, a gente vai integrar em x. Ok? Aqui a gente pode rearranjar esses termos, né? Para a gente poder integrar, a gente vai ter que rearranjar isso tudo. Então, vamos lá. Primeiro aqui a gente tem x menos x ao quadrado. Aqui vamos abrir. Fica 1 menos 2x mais x ao quadrado. Ok? Aqui, menos 2x ao cubo. E aqui, menos 4x na quarta potência. Dx. A gente tem algumas eliminações aqui, né? Tem mais x ao quadrado, menos x ao quadrado, isso aqui elimina. É só essa, né? Aí aqui também, esse menos 2x, com esse x vai ficar menos x, certo? Eu vou fazer aqui no lado, daí eu acho que a gente consegue terminar esse pedaço aqui. De menos 1 ao 1,5. Aí, eu vou começar aqui com as ordens inferiores, do jeito que eu seguir a sequência aqui. Vai ficar 1 menos x menos 2x ao cubo menos 4x na quarta em dx. E agora a gente tem um polinômio de ordem 4
integrar polinômio e derivar polinômio é sempre a mais barbada, né? Conferindo, ver se acertamos todos os termos. Ao meu ver, está certo. Se vocês acharem algum defeito, vocês podem avisar. E agora que a gente tem esse polinômio, daí agora a gente integra em x, certo? O outro fez a pergunta se invertesse, né? Se invertesse aqui, você percebe que a coisa mudaria ou não? Porque no final, isso daqui, ó, a gente vai integrar, vai aplicar nos limites e vai dar um número, né? Se a gente invertesse aqui, não chegaria no número, ficaria uma função em aberto. Tá? E estaria errado. A gente já chegaria num número sem ter integrado. A gente chegaria no número, integraria de novo e aí ficaria uma função. Tá? Tipo, ela não é... Não dá para inverter. Certo? Primeiro a gente faz com os limites que são funções e depois os limites constantes. Tá? E a gente sempre vai ter assim. Sempre uma vai ser função, outra vai ser constante. Ou as duas são constantes ou pelo menos uma das variáveis vai estar entre limites constantes. Ok? Aí agora esse cara aqui. Esse cara aqui é tranquilo, né? Integral 1 em x, como é que fica? Só x, né? Tá. 1x sobre 1 elevado a 1. Tá bom. Aí depois então a gente tem o menos x. Fica x sobre menos 2. Não, Ah, não, é menos x, né? menos Viajando x. x sobre 2. No caso, Como é que fica? x sobre 2? X ao quadrado sobre 2. É isso aí. A gente aumenta 1 aqui e divide pelo expoente que a gente colocou. É que é muita pressão, assim. Né? Não sabe o professor que eu boto lá. N mais 1. Quando ela escreve a R. Eu penso bastante também, né? Primeiro, eu penso. Ah, não é uma Mas é melhor pensar mais e fazer a coisa certa do que jogar, que nem às vezes a gente faz rápido e faz errado. Então tá tranquilo. E aqui, ó, x ao cubo, a gente aumenta a ordem, então vai a 4 e divide por 4. Então o expoente que a gente obteve, a gente vai dividir. Então aqui fica menos 2x na 4 sobre 4, né? Aqui na verdade dá 1 meio, não posso trocar por 1 meio já, né? Assim. E aquele último ali, a gente vai ficar com menos 4x na 5 sobre 5, né? Esse não deu para simplificar. E era isso, né? Agora a gente aplica nos limites. No limite superior e no limite inferior. Dá um pouquinho de trabalho, mas com paciência a gente chega na resolução. E não tem assim uma dificuldade grande, é mais o trabalho. Né? Integral dupla, dobra o trabalho. Então aqui, no limite superior, a gente vai ficar com 1 meio. Aqui menos 1 meio vezes 1 meio ao quadrado. É isso aqui, né? 1 meio vezes 1 quarto. Eu vou deixar tudo explícito no tela, senão a gente vai se confundir. Não sei se vai dar espaço para a gente fazer aqui tudo. Vamos tentar. Tá, no limite superior, então a gente tem o x, que é 1 meio. Aí, menos, aqui eu vou colocar 1 meio ao quadrado sobre 2. Aí eu vou colocar menos 1 meio na quarta sobre 2. Eu vou colocar menos 4 quintos. E aqui eu tenho 1 meio na quinta potência. Isso aqui é no limite superior, né? Posso tirar esse parênteses, esse colchete aqui. E aí agora a gente vai fazer menos no limite inferior. Então,
Aqui a gente vai ter que tomar cuidado com os sinais, né? Porque é menos no limite inferior e no limite inferior a gente tem ainda um menos 1 aqui. Então olha só, é menos x, só que x é menos 1. Então vai ficar mais 1. Aí aqui ó, é menos, com menos aqui vai dar mais. Certo? Esse menos 1 aqui ao quadrado vai ficar mais 1. Então vai ficar mais 1 meio. Certo? Bom, eu posso me enganar, vocês estão me corrigindo ali se eu errar. O menos 1 elevado à quarta potência, ele vai ficar mais 1. Só que aqui a gente tem um menos. E tem o menos do teorema do cálculo, né? Teorema fundamental do cálculo. Então aqui a gente vai ficar com mais de novo. Mais 1 meio. Certo? Aqui de novo, inverte o sinal, então fica mais 4 quintos. Só que daí tem um detalhe, esse menos 1 aqui, elevado à quinta potência, menos 1 elevado ao expoente ímpar, ele fica menos 1, né? Então esse menos aqui, ele virou mais, mas ele vai virar menos de novo, né? Certo? Tá, então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu tenho a resolução aqui, vocês conferem em casa, pode ser? Beleza. Então, eu tenho aqui que isso daqui deve dar 32 quinzeavos. Né? Tá fazendo a calculadora, aqui dá 1 dá 2, aí tem mais um meio ali, aqui tem um quarto, aqui tem 1,16. Não, deixa quieto. Vai dar muito trabalho, daí a gente perde o foco, que são as integrais. Até aqui deu para acompanhar, tranquilo, né, pessoal? Deu para entender? Sim? Que horas são agora? 9h15? Sim. Beleza. Eu tinha falado para vocês que eu ia falar sobre as regiões gerais e também sobre as coordenadas polares, né? Mas eu acho que coordenadas polares eu vou deixar para terça. Porque como tem bastante gente faltou, e aí ia ficar meio apertado, ia ficar meio corrido falar das coordenadas polares. E aí na terça a gente fala com mais calma. Tranquilo. É o último assunto, né? E você não pode esquecer de pôr a lista. Eu esqueci, já tá lá? Já tá? Uhum. Coloquei agora antes de vir. Tá. Né? Conferido, tá lá. Disse que era estudante. Eu fiz uma... Oi? Ainda bem. Sim. Bem só. Assistiu. Tem poucas? É. Ainda bem. Bom, eu achei que como vocês iam ter menos tempo, eu deveria ter postado isso logo no início do semestre. Eu estava meio perdido, gente. Eu sou bem perdido esse semestre. Quer dizer, né, eu entrei tudo. E aí, eu achei que não adiantava colocar muita coisa. Assim, Não, tá ótimo. porque Só apoio. só apoio. Então, e... Daqui até terça-feira eu ainda tenho 4 provas. Cara. Vida de estudante, né? Elas nunca são espaçadas, elas sempre se amontoam. Sim, que raiva. Tinha a nossa prova de cálculo, depois tem prova de física, depois tem... Vocês acreditam que semana passada eu tive uma prova de física na quarta? E na sexta-feira eu já tenho aquela atividade de resolução de problema de novo? É uma semana. É que sabe qual é isso de novo? O conteúdo é pequeno? A nossa nota 3 é composta de 3 coisas. Atividade laboratória, prova e... Em física a gente faz 12 atividades. Tipo, 12 atividades avaliativas, porque em cada nota são 3 avaliações. Porque desde sexta eu tenho essa bosta ali, essa atividade. Eu não vou editar, tá? Professor, pelo amor de Deus. Vai já. Abriu o teu fica público lá. Tá, ótimo. Mas na verdade é que é bom. Agora falando bem, na verdade é que é bom, porque essas atividades que estão ruins não. Nossa, se você é vista, vai ser por causa disso. Meu Deus. Aham. Ótimo. Tá, vamos ver como é que fica essa função aqui.
calcular o volume de Z de 0 até essa função aqui. E aí a região D é dada por essas duas funções aqui. Aqui, eu vou desenhar primeiro, porque eu quero mostrar para vocês que aqui a gente pode olhar essa região D, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Ok? Então, como é que fica a região D aqui? Ó? A gente pode começar fazendo a intersecção delas, igualando as duas e vendo tipo, quais os limites que elas estão. Ou a gente pode direto desenhar e ver onde elas se cruzam. Certo? Primeira coisa, quando x é igual a 0, as duas são 0. Então, x igual a 0 é uma relação meio óbvia entre as duas. Né? Nós vamos ver o que é o 2x, y igual a 2x. Então, se a gente tem o 0 aqui, a gente tem aqui o 1, o 2 do x, aqui o menos 1, menos 2 para lá. Quando x é igual a 1, o y está em 2. Quando x é igual a 1, o y está em 2. Quando x é igual a 0, o y está em 0. E ela é uma reta. Então, ela é uma reta que faz isso aqui, ó. Certo? Para a gente desenhar uma reta, a gente só precisa de 2 pontos. Tá aí. Agora, o x ao quadrado, a gente sabe que passa pelo 0. É uma coisa que faz assim, né? Uma barquinha. Só que o x ao quadrado, quando x é igual a 0, ele está aqui em 0. Quando x é igual a 1, ele está aqui em 1. Quando x é igual a 2, ele está em 4. Se a gente olhar aqui, ó, eu andei 1 e subi 2. Aqui eu andei 1 e subi 2. Então aqui ele também estava em 4, essa reta aqui, ó. Se a gente olhar x igual a 2, 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2 é 4. Então aqui, em x igual a 2 e x igual a 0, a gente tem aqui função quadrática. Olha só, a partir de 2, o x ao quadrado é maior do que 2x. Né? Ou de 0, a partir de 2 tem essa relação. De 0 até 2, o 2x é maior do que o x ao quadrado. Certo? Então vocês veem que essa região aqui, que está entre essa reta aqui, aqui ela sobe também, né? Ó, a gente pode olhar essa região aqui tanto como uma do tipo 1. Olha só, tipo 1. Como é que ela seria do tipo 1? A gente vai pegar o D, vai ser uma região entre o x e o y. Eles estão em... Lembra que o tipo 1 é quando o x está entre constantes, certo? Então é o x entre 0 e 2. Então aqui ó, é o x entre 0 e 2. E o y entre a de baixo e a de cima. No caso, a de baixo é x ao quadrado. E a de cima é o 2x. Ok? Então aqui é quando a gente olha essa região tipo 1. Mas se a gente quiser olhar ela tipo 2, a gente também pode, olha só. A gente pode colocar ela da seguinte maneira. Ó, o y indo de 0 a 4. Ó, 0 a 4, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, y indo de 0 a 4. E o x entre duas funções. E quem são as funções que delimitam o x? A mais perto do eixo do y aqui é a reta, certo? É o y igual a 2x. Só que esse cara aqui a gente pode escrever como x igual a y sobre 2. Então a gente pode escrever y sobre 2 aqui. Ok? A gente pode inverter. Mas é para fazer isso com todas as funções. Mas o problema é Não que é às separado, vezes...
às vezes a gente vai ter que dividir a região em duas para poder calcular a área. Né? Daí não é muito legal. Tem um exemplo, acho que não vai dar tempo de fazer, mas, por exemplo, imagine uma coisa assim e uma reta assim, ó. Se a gente calcular assim, ok, a gente tem uma função, um y de x aqui, e aqui outro y de x, certo? Só que, se a gente faz o contrário, olha aqui, ó, o que acontece. Eu tenho um problema aqui, porque o x, na parte inferior, aqui fica claro que é essa aqui, até essa intersecção. Para a esquerda da intersecção, a função muda. Ela vai ter uma parte de cima e uma parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? A gente não vê. É que eu acho que o desenho ficou muito bom. Mas assim, ó. É porque muda, tipo, aqui fica em cima, no caso, é isso? Ó, a gente, para fazer uma do tipo 1, num caso assim, a gente vai ter que integrar da onde? De baixo até em cima, certo? Da x de baixo até a x de cima. Só que até aqui, esse ponto aqui é um cara crucial. Porque a gente vai fazer o quê? Ó, daqui para lá, no x, é como a gente está estudando, ó. A de baixo é uma reta e a de cima é essa curva aqui, certo? Agora, nesse pedacinho aqui, ó, a gente tem um problema. Porque qual que é a de cima? A de cima é isso aqui. E a de baixo? A de baixo é isso aqui, ó. O que tem embaixo aqui, ó? É isso aqui, ó. Acho que eu não No desenhei caso, bem de faça novo. sempre o exemplo do livro. Ou- Igual ele deu. Tá, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Mas é que eu não tô vendo o que tá em cima e o que tá embaixo. Tá, deixa eu tentar melhorar. Tá, imagina que a gente tem uma reta. E aqui a gente tem uma curva assim, ó. Se a gente for integrar do tipo 1, a gente vai fazer assim, ó. O x é constante, só que o limite inferior aqui, ó. Não sei se ficou bom de novo. A gente teria que dividir essa região aqui. Integrar isso e integrar isso aqui. Teria que separar, né? Se a gente fizesse em x do tipo 1. Agora, se a gente fizesse do tipo 1, se a gente fizesse do tipo 2, fica tranquilo. Ah, eu acho que não piorou. Nem eu mais sei o que eu estava falando. E agora não me vem nenhum outro exemplo na cabeça. Estou cansado. Mas aqui, essa daqui, a gente consegue fazer a transição fácil. De uma para outra. Ok? Então, olha só. A gente estava olhando. Do tipo 1, tá certo, tá evidente. Do tipo 2, o x vai desde 2x, que na verdade, y igual a 2x, que na verdade é x igual a y sobre 2, também pode ser visto assim, ok? Até essa outra função aqui, ó. Essa função aqui é x igual a y, y igual a x ao quadrado. Ela pode ser vista como x igual a raiz de y. Certo? Então a gente integraria o x desde y sobre 2 até raiz de y. E os limites em y ficam constantes, de 0 a 4. Vocês percebem que é totalmente equivalente essa e essa? Tranquilo? Dá para entender? Vocês veem o que acontece? A gente vai inverter os limites, vai inverter a ordem daquela integração, como o Duan comentou. O que acontece quando inverte? Cara, a gente tem que fazer os equivalentes nos limites aqui também. Tá? Porque essa integral, a integral 1, ela ficaria o seguinte. Ela ficaria integral de 0 a 2, integral de x ao quadrado a 2x, da função, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui a gente vai integrar primeiro em dy e depois em dx.
certo? Do tipo 2, a gente vai fazer o quê? A integral de 0 a 4. Aí depois a gente vai integrar de y sobre 2 até a raiz de y. A função é a mesma, é o x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que antes a gente vai integrar em x e depois em y. Então, para a gente poder inverter, a gente também tem que inverter as funções para suas recíprocas. Ok? Então, no tipo 2 fica tudo em função de x. É. Os limites. No tipo 1 fica em função de x, no tipo 2 fica em função de y. Pra mim, mais fácil fazer de tipo, né? No caso. Nesse Porque caso, a sim. A parte dos Nesse caso, limites sim. tá ali em cima. A parte dos limites que tá ali em cima, que nem no primeiro, tá o x ao quadrado e o 2x. Aham. E embaixo daí tá... Ah, x sim, igual- porque ele espelha, né? Sim. Sim, daí ele acaba invertendo, de fato. Ele espelha aqui, né? Dá pra substituir por um número, né? Tipo, por um só. Como? Igual você fez antes, né? Colocar em cima. Ah, sim, pode ser. Aham. Tipo, se Qual que dá com um x maior? Qual dessas duas dá um x maior, né? Uhum. Dá para substituir. Entre o intervalo dela que é 0 a 4, pode ser em 1, né? Ou qualquer raiz de 1 é 1, e aqui é 1 meio, né? Então, 1 é maior do que 1 meio. Essa aqui está para cima, essa aqui está para fora, essa aqui está para dentro. É limite inferior e superior. De fato, tem essa inversão. No desenho fica mais evidente, né? A gente poderia resolver as duas aqui para demonstrar que elas são iguais. Vamos começar resolvendo a primeira aqui, daí a gente vê o que acontece. E aí, se vocês estiverem super empolgados e animados, a gente faz a outra para provar que é igual. Ou seja, quando, tipo, não é ponto de intersecção, né? Tipo, se é a mesma lógica, né? Daí o problema tem que dar quais são os limites. Ele vai dar, tipo, os limites das constantes, no caso. Assim. O problema poderia ter dito aqui, por exemplo, o seguinte, ó. O x vai desde 0 até 1. E aí você ignora essa parte de cá e mete um 1 aqui no... Mas o jeito de fazer é X. exatamente igual. Né? Como? O jeito de fazer é igual, né? Isso. Aí a gente integraria aqui de 0 a 1. Mas aí para a gente inverter já ficaria mais complicado. Daí se a gente invertesse, a gente teria duas regiões distintas. Vamos ficar com isso aqui por enquanto. Depois a gente complica. Ok? Então, para a gente resolver aquela lá, vamos resolver primeiro do tipo 1, mas elas devem ser essencialmente iguais. Tá? Então, a gente vai resolver de 0 a 2, apaguei aqui, em x, e aí o y vai de x ao quadrado até 2x, a função é x ao quadrado mais y ao quadrado, e a gente vai integrar primeiro o y, tem os limites variáveis, e depois o x, que tem os limites constantes. Ok? Integrando em y aqui, a gente vai copiar os limites aqui em x, e quando a gente integra x ao quadrado em y, como é que fica? Fica x ao quadrado y. X ao quadrado y, certo? Integrar o y ao quadrado em y. Y vai ser essa 3. Y ao cubo sobre 3. E aí a gente vai pegar o y e vai colocar nos limites de integração de x ao quadrado até 2x. E o resultado de tudo isso aqui a gente ainda vai integrar em dx. Dessa vez eu vou fazer aqui. E eu acho que cabe aqui nesse quadro. Ok? Agora, aplicando no limite superior, onde tem y, a gente põe 2x, né? Então a gente vai ficar com x ao quadrado vezes 2x. E aí a gente vai fazer mais
um terço de 2x ao cubo. Certo? Isso no limite superior. Ok? Agora no limite inferior é menos. A gente vai ter o x ao quadrado. E aí a gente vai pôr no lugar do y, a gente vai pôr x ao quadrado. E aí mais um terço. E aí ao cubo a gente vai pôr x ao quadrado. X ao quadrado vou pôr ao cubo. E tudo isso aqui a gente ainda vai integrar em x. Só uma dúvida, tipo, lá o menos ele só na hora que separa, depois fica mais mesmo? Não, mentira, que é menos. Essa foi a dúvida? Vai ver. No limite superior é tudo positivo, no limite inferior inverte todos os sinais. Aí a gente vai ficar aqui, eu vou rearranjar esses termos aqui. Para a gente conseguir trabalhar aquilo ali, a gente vai ficar com 2x ao cubo. E a gente vai ficar com mais 8 terços de x ao cubo. Menos x na quarta. E menos um terço de x. O que é x ao quadrado na terceira potência? X ao quadrado ao cubo. Aqui, ó. X ao quadrado ao cubo. Quanto? X na 6. Ok? Bom, e como são polinômios até é tranquilo, né? Que Vai ter parecer cosseno. Não às vezes vai aparecer, né? pode aparecer. Podem aparecer coisas bem complicadas. Né? Que não vai ser nossa Nossa primeira prova Tá. infantil. Então, agora, pra gente integrar isso aqui, a gente vai... Como é que é o 2x ao cubo? É x na quarta sobre 2? Ah, só porque você botou isso fácil. Mas Eu antes. tenho 2, né? X na 4 sobre 4, daí vezes 2. Depois agora o x ao cubo. Vai ficar x na 4 sobre 4. Nós temos muitos terços ali, né? Então fica 2 terços aqui de x na 4. Menos x na 5 sobre 5. E menos x na 7 sobre 21. Com o x entre 0 e 2. Ok? Aí a gente faz de novo, aplicando no limite superior. Vamos com 2 na 4 sobre 2. Tchau. 2 terços de 2 na 4. Ah, poderia ter juntado esses dois, né? Nem me dei conta. A gente tem x ao cubo aqui, x ao cubo, poderia ter juntado. Mas tudo bem, dá na mesma. Aí a gente vai pôr aqui, ó, menos 2 na 5 sobre 5, menos 2 na 7 sobre 21. E aí, menos no limite inferior, tudo fica zero, né? Ok? Tá, aí vocês vão fazer tudo isso aqui na calculadora e vai dar a resposta que eu tenho aqui, que é 216 sobre 35. Ok? A gente confia no professor, né? Não precisamos ver o tipo 2. Ok. Mas aí, vocês vão fazer isso daqui e vai dar o mesmo 216 sobre 35. Ok?
E aí, como é que a gente está de tempo? Falta 20 minutos. 20 minutos? Então vamos aproveitar e fazer mais um último exemplo. Também, duas funções, delimitando, uma função de duas variáveis sendo integrada. E aí a gente deixa as coordenadas polares para a próxima aula. Posso apagar, né? Estou apagando? Então, exemplo 3. Integrar a função x vezes y na região B, que é delimitada por y igual a x menos 1 e y ao quadrado igual a 2x mais 6. Era XY mesmo ou é tipo x? É xy, x vezes y. Ah, tá. Entendi. Essa é a x. Essa é xy. Tchau, até mais. Ok? Aqui tem a questão seguinte, se a gente for desenhar esse cara aqui, ó, vão ter 2x onde essas funções se encontram, certo? Mas se a gente for desenhar esse cara aqui, a gente vai ter uma coisa assim, ó. Aqui o y igual a x menos 1 é tranquilo, porque ele passa... Deixa eu melhorar isso aqui. Y igual a x menos 1, então é uma reta de inclinação 1, só que deslocada para baixo. Então ela é uma reta assim. Passe menos 1 e 1 aqui. Agora, essa função aqui, ó, se a gente isola o y, ela vai ser mais ou menos raiz de 2x mais 6. Só que se vocês lembrarem do cálculo 1, vocês vão ver que é mais interessante olhar essa função aqui isolando o x. A gente ficaria com 2x igual a y ao quadrado menos 6. Ok? Ó, eu passo para o outro lado. E aí eu vou pegar o x igual a 1 meio de y ao quadrado menos 3. Por que isso é interessante? Porque aí fica claro que a gente tem uma parábola aberta aqui em x, aberta para lá, certo? Quando a gente tem o x ao quadrado, y igual a alguma coisa de x ao quadrado, a gente tem uma coisa assim. Só que quando a gente tem aqui alguma coisa y ao quadrado, a gente tem uma coisa assim. Né? A questão é, ela está onde? Quando y é igual a 0, ela está em menos 3. Então aqui a gente tem menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Quando x é igual a 0, a gente vai ter raiz de... A gente vai ter uma coisa assim, ó. Eu acho que aqui, esse daqui era o exemplo que eu queria ter dado antes. E nesse caso aqui, ó, se a gente olhar esses dois pontos de intersecção, se a gente olhar ela como uma região tipo 2, a gente vai ser razoavelmente simples. Porque a gente tem dois pontos de intersecção, que a gente ainda não achou, mas a gente pode achar. Em y aqui, a gente vai ter um C e um D aqui, que vão ser os limites de integração em y. Tá?
E o x essa função aqui, ó, é x igual a 1 meio de y ao quadrado menos 3, que é o valor de x menor, até, vai assim, né? Então, vai desde essa função aqui até aquela função lá. Que essa função aqui é o x igual a y mais 1. Ok? Fica mais claro para a gente ver quando a gente olha o x variando entre funções nesse caso aqui. Ok? Bom, a gente ainda não sabe quais são os dois valores de y que estão delimitando essa função. Para a gente saber, a gente vai ter que igualar, né, para ver onde estão as intersecções. A gente vai ver onde y mais 1 é igual a 1 meio de y ao quadrado menos 3. Isso aqui vai dar um Bhaskara, né, com duas soluções. A gente vai ter, a gente pode multiplicar tudo por 2 aqui. Aqui a gente vai ter y ao quadrado. Aqui a gente vai ter menos 6. Esse cara aqui vai passar para o outro lado como sendo menos y vezes 2. Então, No caso, a gente vai fazer do tipo 2 nesse caso. Então. a gente vai fazer do tipo 2. Mas quando o livro dá tipo y igual a tal, então isso não quer dizer que eu deva fazer do tipo 1. Não necessariamente. A gente vai ter que verificar o que é melhor. Sempre vai ter que verificar. Tem que entender a função. Não. Ele sempre vai ter que desenhar? Não, eventualmente não vai precisar. Outros problemas a gente não precisou, né? Mas aqui não é claro, porque a gente tem mais ou menos esse por causa desse... É esse caso específico aqui, ó. A gente tem uma especificidade que... Se fosse fazer do tipo 1, provavelmente ia ter que integrar 2 vezes. a gente ia ter que dividir aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui a gente já tem um problema. Porque o tipo 1 exige que é desde a função de baixo até a função de cima. Em y, certo? Agora, qual que é a função de baixo e qual que é a função de cima? Essa é a pergunta. No y, se a gente olhasse o tipo 1. Tipo, embaixo seria a cor, não sei. Embaixo seria a Quanto x mais, menos 1, certo? Quanto mais para a direita, no caso? Não, para baixo. Para baixo. Qual que é a função de baixo? Quando você olha aqui, ó, desde esse ponto aqui, que é o menor x, até esse ponto aqui, que é o maior x. Daí o x integraria daqui até aqui, né? A curva é de cima, no caso. Tá, o de cima é claramente essa daqui, né? Sim. E a de baixo qual que é? De baixo parece que é igual. A de baixo, olha só, até aqui é essa função aqui. Tchau, boa noite. Se a gente olhar para baixo, é essa função aqui, ó. Que é o x menos 1, certo? E nessa parte aqui, ó. Ó, você tá vendo que aqui ó, tem um ponto de... que não é suave, né? É uma conexão entre os dois pontos. Então, se a gente pegar só essa parte de cá aqui, tudo bem. A gente tem a parte de baixo e a gente tem a parte de cima. E aqui os limites seriam daqui, desse ponto aqui, até esse ponto aqui. Ele nem sabe quais são. Mas vocês percebem que é mais simples, né? Agora, se a gente olhar, esquece desse lado de cá e olha só para esse cara aqui, ó. Só para esse bico aqui. Qual que é a função de baixo? A função de baixo é essa aqui. A função de baixo é menos raiz de 2x mais 6. Eu não consigo ver que é essa 6 de baixo. É isso aqui, ó. Aqui é o limite, ó. A gente vai integrar daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Em x, de menos 3 até aqui. Tá. Então a curva vai ser a de baixo e a de cima. A de baixo é essa aqui. E a de cima vai ser o mais 2x mais 6. Agora eu entendi. Demorou, mas foi. Tá? Então você vê que o problema é que se a gente olhasse do tipo 1, o x, a gente teria que dividir a região em duas.
porque a função de baixo muda. A de cima é sempre a mesma, mas a de baixo, daqui até aqui, é esse menos raiz de 2x mais 6. E daqui até lá, é o x menos 1. É que eu tava comparando a curva com a reta, por isso que eu tava entendendo. Mas eu acho que... Entendeu também, né? A gente Então. tá fazendo a mesma coisa aqui. Você também tá É. fazendo isso? É Eu não tinha difícil. entendido que era pra analisar só naquele espacinho. Então, é que a gente olha assim, né? Assim. Ou enfim. Se vocês entenderam, ótimo, não vamos misturar mais. Tá. Mas é E bom aí? ver o vídeo, só pra... Oi? Mas é bom ver o vídeo, Tá bom. Isso. Ótimo. Então vocês concordam que fazer do tipo 1 não é uma boa ideia aqui? Mas- Dá pra mas- fazer. Dá pra fazer e vai dar a mesma Mas é resolução. bem- Exato, porque a gente vai ter que dividir a região em duas. O x vai ter que ser desse ponto até lá, vai dar a região 1. Desse ponto para cá vai dar a região 2, porque o limite inferior muda de uma para outra. Mas sempre que o problema não dizer se é do tipo 1 ou do tipo 2, aí eu vou ser obrigada a desenhar o gráfico. Vai ter que interpretar. Ou eu posso, tipo, só deduzir que isso só vai acontecer quando der raiz, porque é mais lento. Não, pode dar em outras situações também. Ah, não. Não tem como escapar disso. Tá? Realmente esse aqui eu acho que é o maior problema, né? Desenhar, cara. Tem que desenhar. A melhor solução é saber desenhar. Não tem muito escapatório. Ok? Bom, aqui, então, a gente já sabe que tem esse problema. Vamos esquecer isso aqui. A gente vai olhar ela do tipo 2, porque daí a gente tem uma função e outra função. Né? Tem a função em x para cá. O limite inferior em x aqui é uma função. O limite superior aqui é outra e tá tudo certo. Não precisa dividir a região. Mas a gente ainda precisa saber quais são os limites aqui, o C e o D, né? Quais são os y que são os limites. E são os y que satisfazem essa igualdade aqui. Então a gente vai ter que ter, vai ficar com um meio de y ao quadrado, menos y, menos 2 igual a 0. A gente pode multiplicar por 2, vai ficar y ao quadrado, menos 2y menos 4, igual a 0. E a gente pode... Eu vou fazer básica, aqui dá para completar quadrados, coisa, eu vou fazer básica. Ficaria menos b, que é 2, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Dividido por 2 vezes 1. Aí daqui a gente vai ter... Aqui vai ser 4 vezes 4, né? 16, mais 4, 20. Então a gente tem raiz de 20. Será que é isso mesmo? Eu não anotei aqui quais são esses limites para conferir, mas... Eu passei pela negativo, multipliquei por 2, então tá certo. Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Então aqui a gente tem raiz de 20, né? A gente tem 2 mais raiz de 20 sobre 2. E aqui a gente tem 2 menos raiz de 20 sobre 2. Certo? Esses são os limites C e D. Vai dar um trabalhão, né? Mas enfim, dá pra fazer. Eu não vou levar a conta até o final. Mas vamos, pelo menos, senão a gente vai demorar muito tempo. Né? Já tá tarde. Vamos só montar a integral. Certo? Montando a integral aqui, a gente teria a região D, né? Primeiro a gente tem que escrever a região D, que é o x e o y, sendo que o x vai ir desde 1 meio de y ao quadrado, menos 3, isso aqui tem que ser, o x então é maior do que isso e menor do que y mais 1.
E aí o y, ele vai ser, aqui é 1/2, poderia fatorar aquele raiz de 20, né? A gente poderia colocar como 4 vezes 5, ficaria 2 raiz de 5. Então eu vou colocar, então eu vou colocar aqui, ó, 1 mais raiz de 5, e aqui 1 menos raiz de 5. Tudo bem isso aqui? Lembra? Fatoração aqui, ok. Então a gente fica com Sobre 2, né? menos raiz de 5. Não, mas aqui ficar... Mas aqui é uma soma em cima, não dá dá pra pra- fazer isso? É porque é o seguinte, ó, a gente tem 2 mais raiz de 20 sobre 2, certo? O raiz de 20 eu escrevo como raiz de 4 vezes 5. Só que aqui a gente pode fazer o raiz de 4 vezes raiz de 5, Sim. né? Mas aí assim, Então Não, mas fica vai ficar 2 raiz de mais cinco fica sobre dois. 2 raiz de 5 sobre 2. Ah, tá. Agora Daí faz aqui sentido. corta, fica 1 mais raiz de 5. E aí pro menos somos no final. É porque a gente... Ficaria só 2 mais isso. Não, porque o 2 está dividindo isso daqui e está dividindo isso aqui. Tá? A gente fica com 1 menos raiz de 5 e 1 mais raiz de 5. E esses são os limites em y. Bom, agora a gente já tem os limites em x e em y, fazendo a integral tipo 2, né? A gente vai ter que aquela integral sobre a região D, ela vai ser... Primeiro a gente coloca por fora os limites constantes, que é 1 menos raiz de 5, e aqui 1 mais raiz de 5. Aí a gente vai colocar dentro aqui os limites que são variáveis, que é 1/2 de y ao quadrado menos 3, e aqui 1 mais y, aliás, y mais 1. Aí aqui a nossa função é xy, e a gente vai integrar em... Quem que integra primeiro? O dy... Não, é tipo 1, né? Então é dy. É tipo Porque dois. o x é Tipo 2. Ah, é tipo 2. O y está entre constantes. Ó, o y está entre constantes. Então a gente integra primeiro em x e depois em y. Ok? Agora a gente entendeu por que era tão fácil a função xy. Os Ah, porque limites daí os é... limites ficaram complicados. É. Então a gente pode seguir aqui, né? De 1 menos raiz de 5 a 1 mais raiz de 5. E aí aqui a gente vai ter... Integrando em x, vai ficar yx ao quadrado sobre 2. A gente vai aplicar nos limites em que o x vai de 1/2 de y ao quadrado menos 3 até y mais 1. E depois a gente vai integrar em dy. Certo? Aí agora a gente vai ter que... Eu vou aplicar nos limites, né? Eu vou fazer um pouco mais rápido aqui, porque senão a gente vai demorar muito. E já são 10 horas. Eu não vou até o final, mas eu vou pelo menos chegar na integral só de y. Eu vou ter que ir pro Sarcino com isso. Ok, vocês têm ônibus? Bom, mas aí a gente vai aplicar no limite superior, vai aplicar no limite inferior, bom, enfim. Até mais. Obrigado pela atenção. A partir daqui você segue, né? E era isso. Próxima aula, coordenadas polares. Olha, você já tá com essa parte de coordenadas. Tem. Tudo que cai na prova está na lista.